Eu novamente. Vamos lá para a segunda videoaula. Agora a gente vai estar explicando a atividade. Tá bom? Tá aqui. É a mesma coisa. Vai estar ou na atividade ou no mural vai aparecer. Tá? Vocês clicam na atividade. Tá? Essa atividade é simples. Se vocês fizerem aqui pelo computador, pelo celular, não precisa copiar no caderno nada. Tá? É só responder aqui. Vocês vão colocar o e-mail de vocês, tá? Que vai pedir o nome completo de vocês e a série de vocês. Fez isso, tá? Essa é a primeira parte. Vocês vão vir no próximo. Cadê a próxima? Ah, tá vendo? Eu tenho que clicar aqui no e-mail. Tá? Então eu coloco lá, ó. Isso eu vou simplificar para não ir. Então, ó, coloquei aqui o e-mail, nome completo e a série. Tá bom? Sexto ano A, sexto ano B. Tá? Fez isso? Vocês vão vir aqui, ó. Vamos praticar. Tá? Que é a atividade no número 3 de Ciências Explica. Ela se encontra na página 34, a página 36 do livro. Tá bom? Então, menos sal. Tá? Esse é o título do texto. Autora Rovena Rosa. Foi publicado em 1º de novembro de 2012. Então, vocês vão fazer a leitura do texto, bonitinho, tá? É um texto curto, tá bom? Aqui é a fonte de onde que o texto foi tirado, tá? E aqui, ó, é para consultar a Biocruz e ver outros artigos, daqui se vocês tiverem o interesse de se aprofundar, tá bom? É bem legal, bem interessante. Aí vocês vão colocar aqui, ó, qual é o principal assunto do texto? Registro. Então, vocês vão colocar lá, tá? Coloco qual que é o primeiro assunto. Tem que registrar alguma coisa, tá? Cada questão vale de 0 a 10 pontos. São 6 questões no total, dá 60 pontos. Tá bom? Ó, de acordo com o texto, então, ó, qual é o principal assunto do texto? Registro. O texto ele está falando sobre o quê? Qual que é o tema desse texto? Tá? Sobre o que ele fala? Tá? Então é isso que vocês vão escrever aqui. Um artigo científico, ele está falando sobre o quê? De acordo com o texto explicativo, num artigo de divulgação científica, foi a primeira videoaula que eu fiz, tá? Científica, os autores tentam simplificar linguagem científica. Isso acontece nesse texto porque os autores usam essa estratégia. Lembra que eu expliquei para vocês na aula anterior, tá? Qual é o objetivo de eu utilizar o texto de artigo científico? Ele não é feito para aquele meio acadêmico, tá? Esse texto aqui, ele é feito para um público em geral, para aqueles que não têm o costume daquele estudo daquela área. Então a linguagem tem que ser técnica, ou ela tem que ser simples, tá? Ela tem que ser acessível, objetiva. Como que tem que ser essa linguagem aí, tá? Ela tem que ser técnica, tá? Ou ela tem que ser simples, objetiva e acessível às pessoas. Como que tem que ser essa linguagem? A linguagem desses textos, você lê nesse texto, você conseguiu compreender o texto? Você conseguiu compreender as palavras? Teve palavras difíceis ali? Elas foram explicadas? Tá? Como que foi a linguagem desse texto? É isso que está perguntando nessa questão 1B aqui, tá? Então, ó, isso acontece nesse texto, quer dizer, no artigo de educação científica, os autores tentam a linguagem, tá? Essa linguagem, ela é simplificada, tá? Por que os autores usam essa estratégia? Qual é o objetivo? Eu já expliquei para vocês. Tá? Então é isso que está perguntando. A 1C. O texto cita algumas instituições de referência que ajudam a dar credibilidade. Quais são elas? Tá? Ele cita aí duas organizações muito importantes, tá? Além do Instituto da Pesquisa. Quais são essas organizações importantes? Tá? Eles podem colocar aí, leiam no texto, são duas organizações. A questão 1 AD.
Aqui é só um exercício só, tá? Ele vai dar 1 até a F, tá bom? No trecho, as papilas gustativas, parte da língua responsável por diferenciar os sabores, demoram cerca de 3 meses para se adaptar a uma dieta reduzida em sal. Há uma explicação do termo científico, tá? Que termo é esse? E qual é o seu significado? Está aqui nessa frase aqui, entre aspas, aqui nessa frase. Qual é o termo científico que eu tenho aqui, tá? E qual é o significado dele? Tá vendo só? Por eles ter uma linguagem objetiva, ao mesmo tempo que eu trago uma linguagem mais técnica, ela vem em seguida com a explicação daquela linguagem, tá bom? Então, qual é essa linguagem técnica e qual é o significado dela, tá bom? O que acontece quando consumimos o excesso de sódio? Tá? Vocês vão ver lá que ele vai explicar o que é o sódio. Tá? E o que acontece? Aparece no texto. Tá? O que acontece? Ela vai colocar, a pessoa morre. Não é isso. Tá bom? São as consequências, tá? Na área da saúde. O que acontece com a pessoa? Então, leia o texto e pesquisa. Liste alguns alimentos com maior teor de sódio, tá? Então, vocês vão listar aí no texto quais são os alimentos que têm o maior número de sal, tá? O sódio é sal, ok? E é só colocar aí. Coloca 2 exemplos, tá ótimo. 2, 3 exemplos que vocês acharem no texto, tá bom. Tá bom? Lá no texto ele vem já explicando, tá? Então, um texto fácil, a linguagem é fácil, de fácil compreensão. Façam a atividade com calma, tá bom? Eu tenho aqui que responder todas as questões, então eu coloco lá, tá? Mimimi, não é para vocês fazerem isso. Vocês vão responder direitinho, bonitinho, tá? Respondeu tudo? O que vocês vão fazer? Ó, a barrinha deu que você completou. Vocês vão enviar, tá? Aqui vai perguntar se você não é um robô, tá? Faixas de pedestre. Então tem aqui, ó, vocês clicam, tá vendo? Clicou, avançar, semáforos. Tá vendo? Ó? Vou tirar isso, porque eu não tinha pedido para fazer isso. Enviou. Tá vendo? A sua resposta foi enviada. Foi registrada. Tá bom, gente? Tenham uma boa aula, façam a atividade, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ó, fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem da saúde, hein?